Salve comunistas e fascistas da extrema-direita. Hoje no Mundo Comunista a gente vai fazer uma análise absolutamente comunista da história de Jesus Cristo, que alguns confundem que não tinha partido, mas eu tenho certeza que se Jesus Cristo tivesse hoje, votaria no Boulos. Então a gente vai fazer uma análise comunista da história de Jesus Cristo, como pode ser estruturada a partir de uma leitura crítica dos elementos sociais e econômicos presentes nos relatos bíblicos. Então vamos usar a Bíblia mesmo, vamos usar a Bíblia, enfatizando a luta contra a opressão e a busca pela justiça social. Essa perspectiva destaca como o ministério de Jesus pode ser interpretado como um movimento de libertação dos oprimidos e a contestação à ordem estabelecida. Sob uma ótica comunista, marxista, leninista, a mensagem de Jesus se alinha com a crítica às desigualdades inerentes às sociedades hierarquizadas dos evangelhos. Jesus frequentemente se posiciona ao lado dos marginalizados, os pobres, os doentes, os excluídos. É a crítica duramente às instituições religiosas e políticas que mantêm o status quo. Seu ensinamento é de que, aí eu abro aspas para Jesus, bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então pode ser interpretado numa visão marxista como uma subversão dos valores da riqueza e do poder, denunciando a concentração de privilégios nas mãos de poucos. Então a gente pode ver que Jesus era contra os ricos, seria a favor da ditadura do proletariado. E do ponto de vista marxista, o reino de Deus, anunciado por Jesus, pode ser visto como uma utopia que propõe a igualdade, a solidariedade e a partilha dos recursos, em contraste com o sistema de classes que oprime os trabalhadores. E essa visão de um novo mundo, onde as estruturas de exploração são superadas, dialoga com a vida comunista de uma sociedade sem classes, onde o bem-estar coletivo prevalece sobre os interesses individuais e das elites burguesas. Jesus, ao se aproximar dos pobres, ele rejeita as convenções dos poderosos, desafia as bases econômicas e sociais da sua época. Ele questiona não apenas as práticas religiosas, mas também as relações de poder, de propriedade privada, sugerindo que a verdadeira riqueza está na compaixão e na fraternidade. Essa atitude ressoa com a crítica comunista às instituições que sustentam a desigualdade, propondo uma inversão de valores, a solidariedade como um caminho para a emancipação dos oprimidos, e na narrativa cristã, o sacrifício de Jesus pode ser interpretado sob uma perspectiva comunista como um ato de solidariedade com o excluído. Seu martírio simboliza a disposição de sofrer pelas causas dos desamparados, um gesto que transcende o individual e abraça o coletivo. Essa entrega extrema pode ser vista como uma crítica à alienação e à exploração, abrindo espaço para que a ideia de que a transformação social exige sacrifícios em nome de um bem maior. Então, obviamente aqui, Jesus Cristo era comunista. Quanto à questão da imagem de Jesus Cristo, a gente vê ele sendo tomado de sequestro pela extrema-direita. A gente vê muitos, sempre quando você tem uma manifestação de Bolsonaro, de outras figuras da extrema-direita, você vê que Jesus Cristo, ele seria alguém que se oporia a uma ditadura comunista. Quando você vê e você aborda na perspectiva marxista, obviamente, isso seria completamente o contrário. Jesus Cristo eliminaria a extrema-direita porque foi assim que ele fez. Ele destruiu todo o aparato burguês para pensar no oprimido, para pensar na classe proletária. Então Jesus seria um membro oficial, não tenho dúvida nenhuma, de uma ditadura do proletariado. Então a gente pode ver que nessa própria série The Chosen, que Jesus Cristo, ele sempre está conversando com aqueles que são oprimidos. Ele sempre está dialogando, sempre está ajudando as pessoas que são ditas como oprimidos. E nessa série The Chosen a gente consegue ver muito disso. Eu só discordo da figura histórica de Jesus Cristo, que conforme a gente tem alguns estudos científicos, Jesus seria negro. Então isso também é uma abordagem da Igreja Católica, e a gente vê também alguns evangélicos fazendo de Jesus uma figura branca de olhos azuis. Então isso não confere com a realidade. Então a gente sabe que documentos científicos sérios, marxistas, leninistas, que Jesus seria negro. E a gente conclui que a leitura comunista da história de Jesus Cristo propõe uma visão em que o seu ministério não é de apenas espiritual, mas também político-social. Então Jesus iria enfrentar pela política. Então tudo que Jesus faz sugere que uma transformação social passe pelo reconhecimento do valor intrínseco de cada ser humano. Então todas as pessoas elas têm que entender isso. E pela rejeição de sistemas que perpetuam a exploração do ser humano. Então não tenha dúvida nenhuma que Jesus Cristo seria um comunista e age como um comunista. O mundo comunista fica por aqui, então saibam que Jesus seria comunista de todo fato. O mundo comunista fica por aqui e até breve.